Fala, vencedores! Eu vi um vídeo recentemente, eu vou estar comentando aqui sobre o que esse pastor, acredito que é pastor, pregador, falou em um podcast. Ele disse o seguinte, que se a esposa dele o traísse, ele iria atrás, porque ele é responsável pela salvação dela. Eu fiquei pensando assim, eu achei realmente muito estranho, porque quando você fala isso para milhares de pessoas, você acaba influenciando muitos outros homens que não têm amor próprio, tá? Não vou falar o nome dele aqui, mas você encontra esse vídeo por aí na internet. E deixa eu explicar uma coisa. As pessoas confundiram ser bom e ser bonzinho. Você, cristão, você não foi chamado para ser bonzinho. O bonzinho alimenta o mal. O bonzinho nunca coloca limites. O bonzinho nunca diz não. O bonzinho, todo mundo faz o que quer com ele. E ele não fala nada. Ser uma pessoa boa, você não procura atrasar o lado de ninguém, mas também você não permite que atrase o seu. Uma pessoa boa, ela coloca limites nas suas relações, nas suas amizades. E isso não é ser uma pessoa ruim. Colocar limites não é ser uma pessoa ruim, ok? Agora as pessoas confundem perdão também. É impressionante como muitos cristãos confundem perdão com convivência. Você perdoar sempre, Jesus falou, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Mas conviver com a pessoa é uma escolha sua, ok? E a questão do adultério é um caso tão sério que não é somente um pecado, não é somente um erro, mas é uma escolha, ok? Traição não é só um erro, é uma escolha. A Bíblia não trata somente como um escorregão, tá? Inclusive é um mandamento, não adulterarás. Por que Deus fala isso? Porque, gente, o adultério, ele abre portas para muitos demônios trabalhar e destruir a sua família e seu casamento e seus filhos. Por isso, Deus ele fala, tome muito cuidado com isso. No Antigo Testamento era tratado com muita rigidez isso, para quem caía nisso. No Novo Testamento, tem sim suas consequências, consequências espirituais que continuam sendo devastadoras. Quantas famílias são destruídas por causa disso? Quantas pessoas sofrem por causa disso, né? Então, o adultério ele envolve, não é somente um erro, ele envolve decisão, repetição de pensamento, quebra de limites, planejamento, ocultação e mentira. Ou seja, o adultério, para se chegar nesse nível do adultério, é uma série de erros. Então não é somente um erro, um abismo chama outro abismo. A pessoa de fato escolhe seguir aquele caminho, entende? O adultério não começa somente, a pessoa está aqui, vai lá e comete o adultério. Vou adulterar, vou trair minha esposa, vou trair meu marido. Não é simplesmente isso. Começa com um olhar, começa às vezes com um elogio, começa com uma conversa ali mal intencionada, e aí a pessoa vai dando corda, não vigia, vai dando corda, daqui a pouco ela acaba caindo nesse abismo que é o adultério. Por isso é necessário vigilância. Casamento, você tem que ter respeito pela outra pessoa, ok? E esse respeito você demonstra muito antes, tá? Não somente quando ela está presente, mas quando ela não está perto de você. Se não houver respeito no relacionamento, esse relacionamento não dura, ok? Então, Jesus ele disse também em Mateus 5:28 que quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Ou seja, no Antigo Testamento, o adulterar era o ato em si. No Novo Testamento, Jesus ainda fala do nível mais profundo. Só de você olhar, você já adulterou. O que isso significa? Que tudo começa na mente. Tudo começa com o que você permite que entre na sua mente. Quais são as conversas que você está escutando? Quais são os tipos de amizades que você está andando? Quais são os tipos de conteúdo que você está absorvendo? Tudo isso vai alimentando na tua mente, faz com que você tome alguma ação que vai levar você a esse pecado. Tá vendo? O adultério ele não é somente um erro, mas sim uma escolha, tá? Um desvio de caráter, de personalidade. Ok? Então o pecado ele começa antes do corpo. Quando chega no ato, a aliança já foi assassinada por dentro. Ok? Então isso é um pecado que ele destrói o sentimento da outra pessoa. Destrói o sentimento da outra pessoa. Porque quando você escolhe casar com uma pessoa, você dá intimidade para essa pessoa e ela para você.
E essa pessoa fica mais sensível a você. E quando você fere os sentimentos dessa pessoa, você consegue destruir ela até mesmo mais do que os próprios inimigos que a pessoa tem. Por isso que as palavras mais duras que você pode escutar de alguém é das pessoas que você ama. Pode observar que as pessoas que mais te feriram foram as pessoas que tiveram intimidade com você. Por quê? Porque às vezes você não espera aquilo. E é pior. Entende? Perdoar não é perseguir quem te traiu. Isso daí, gente, não é espiritualidade, não. Isso é falta de amor próprio. E muitas pessoas que não se amam, muitos homens e mulheres que não se amam, acabam aceitando migalhas em muitos relacionamentos, em muitos namoros. Se você vive de migalha no namoro, você vai ter o que no casamento? O que você vai colher no casamento? Se o casamento não começa com princípios da palavra de Deus, o que você espera desse casamento? Um casamento abençoado? Com respeito, com propósito, com fidelidade? Se a pessoa já demonstra isso antes, nem se envolva, tá? Perdoar não é perseguir quem te traiu, ok? Dependência, isso aí, sabe o que é? Quando a pessoa ela é traída e ela ainda assim fala, não, eu vou lá porque eu sou cristão e eu tenho que perdoar. É claro, perdoar sempre, convivência é uma escolha sua. Se você escolher cair fora, você não está sendo uma pessoa ruim por causa disso. Inclusive, em Mateus 19, Jesus fala, né, sobre isso daí. Ok? Que você tem o direito e pode sim separar quando essas situações acontecem. Quando o adultério acontece, você abre portais no mundo espiritual para espíritos malignos trabalhar na sua vida. Pode observar que quando a pessoa comete adultério, a vida dela é destruída. Por quê? Pode observar. Financeiro, relacionamento, família, as coisas começam a ir só de ladeira abaixo, porque portais espirituais são abertos. Melhor maneira, a maneira mais fácil de você atrair demônios para sua vida, abrir um portal de demônios para sua vida é cometer adultério. Acredite. Olha, pode ser o homem mais poderoso do mundo, mais rico. Olha o tanto de empresas que fecharam por causa de adultério. Empresas grandes, milionárias. Olha o tanto de ministérios, de pastores que acabaram igrejas fechando, né, por causa do escândalo, por causa de adultério. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso. O adultério é um inimigo mortal e poderoso, que quando ele entra na vida de uma pessoa pode destruir não só o casal, mas toda uma família, todo um ecossistema, ok? Então, fuja disso. Fuja da aparência do mal, ok? Enquanto no Antigo Testamento falava para você não cometer adultério, Jesus no Novo Testamento ele fala para você nem pensar nisso. Cuidado com o que você tem ouvido, o tipo de amizade, porque isso influencia muito, tá? Relacionamento ele tem que ter respeito. Amor não o amor ele não se alegra com a injustiça, ok? Amar uma pessoa não significa que você tem que viver o tempo todo aceitando o desrespeito dela, ok? E isso é um ato de desrespeito. Quebra-se um princípio. Ok, vamos continuar aqui. Isso aqui, gente, ó, essa frase aqui, ó. Se ela me trair, eu vou atrás dela. Isso não é fidelidade. Isso não é masculinidade nem aliança. As pessoas confundem muito. Sabe o que que isso é? Isso é medo de abandono. Isso é medo de abandono, identidade frágil, apego emocional, necessidade de validação. Então tem muita gente dependente emocional. É tipo assim, a frase, no contexto cristão, parece ser de uma pessoa que, nossa, isso sim é um cristão. Só que isso é frase de uma pessoa que está ferida no seu emocional, que é dependente emocional de outra pessoa. Inclusive tem até alguns casais que chamam o outro de vida. Quer dizer que se acabou o casamento, acabou sua vida? Você vai tirar sua vida porque ele era ou ela era a sua vida? Não faz sentido isso. Então não coloque toda a sua felicidade na outra pessoa. Se você já não é uma pessoa completa em Jesus e feliz em Jesus, você não está pronta para um casamento, para um relacionamento. Pessoas que estão feridas emocionalmente falando, pessoas que não se amam, quando se casam, acabam caindo nisso, nesse tipo de erro.
acabam tomando essa escolha, que não é só um erro, mas é uma escolha, ok? Então, falar isso não significa que você é espiritual, que a pessoa é espiritual. Significa que ela é dependente emocional. Essa frase está travestida. Essa frase que parece ser espiritual está travestida de dependência emocional, necessidade de validação. Então ele encontra validação na outra pessoa. É um homem que não se ama, entende? Então ele fica com medo de perder aquela pessoa, porque ele não tem amor próprio. Então a única forma que ele sente que tem valor é estando com essa pessoa. E isso é extremamente prejudicial, porque se você não se ama, você não vai saber como amar a outra pessoa, ok? Então, se você vive como um desesperado, emocionalmente falando, ei, deixa eu te explicar uma coisa. Se o seu amor não serviu para essa pessoa, não será o teu desespero que vai servir agora. Ou seja, se você se dedicou 100%, sendo uma boa pessoa, sendo fiel, e mesmo assim essa pessoa escolheu te trair, se o seu amor não serviu, não será o teu desespero que vai servir agora. Por isso, Jesus fala em Mateus 19, se for por esse motivo, dê carta de divórcio, caia fora, porque é melhor para você. Porque de nada adianta você estar em um relacionamento que essa pessoa não te respeita mais, que essa pessoa não te ama mais, que essa pessoa não quer caminhar mais com você. Ei, o amor, ele não aprisiona a pessoa, mas ele liberta. O amor, ele não adoece, mas ele cura, ok? Amar uma pessoa não é necessariamente você se ferir para isso. O amor, ele não aceita, ele não se alegra com a injustiça. Quando entra a injustiça, você acaba se ferindo também. Consegue entender? O amor saudável diz, eu te perdoo, mas não me perco. Tem muita gente que se perde na sua essência, na sua identidade, para ficar desesperado por uma pessoa. Quantos cristãos saíram da presença de Deus por causa de um relacionamento, que ficaram desesperados, porque vão perder a outra pessoa e preferiram um relacionamento meia boca com uma pessoa do que o relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus. Por isso você tem que tomar muito cuidado com a pessoa que você vai se relacionar, porque essa pessoa pode te aproximar ainda mais de Deus ou pode te afastar. O adultério pode afastar outra pessoa de Deus também, sabia? Porque é como se você desse um golpe no coração dessa pessoa, como se você enfraquecesse as emoções dessa pessoa, e tem gente que nem tem forças mais para se levantar. Por isso que é uma atitude muito egoísta, em que é um caminho sem volta. Acredite, as consequências sempre vêm. O casal escolhendo estar junto ou não. Se o casal escolheu estar junto, é a vida deles. Mas agora, tem gente que tenta espiritualizar isso, essa atitude. Que essa atitude não vale para todo mundo, tá? E se você escolher dizer não ao desrespeito, você não está errado por isso. Ser uma pessoa boa não é permitir que todo mundo faça o que quer com você. Ser uma pessoa boa também é colocar limites. Ser uma pessoa boa é também se respeitar em primeiro lugar, ok? Então, guarde isso no seu coração, tá? Amar uma pessoa não é se perder. Primeiro você precisa se amar. Primeiro você precisa estar bem com você, antes de se envolver com uma pessoa. Porque se você for se envolver com a pessoa para depois se separar por causa de uma traição, por causa de uma situação, nem case. Analise bem. Por isso você tem que estar bem consigo mesmo. Por isso que você precisa se amar. Sabe por quê? Porque você não colocará na sua vida qualquer pessoa. Pessoa que vai pisar em você, pisar nas tuas emoções, pessoa que vai te humilhar ou te desrespeitar. Quando você está bem consigo mesmo, você sabe escolher. Você não escolhe pelo desespero, você escolhe por princípios e por propósito. Agora, quando você não está bem, quando você tem problemas, tem bloqueios emocionais, tem feridas emocionais não resolvidas e acha que casando vai ser feliz, você vai acabar se tornando como esse pastor que disse essa frase para muitas pessoas no podcast, um dependente emocional. Não coloque sua dependência emocional em ninguém, tá? Confie somente em Deus, coloque somente Deus em primeiro lugar. E cuide das pessoas que de fato cuidam de você e priorizam você. Anota essa frase. Não trate como prioridade quem te trata como uma opção, ok?
Você nasceu para ser amado, para amar e ser amado, não para ser usado, tá? Se ame em primeiro lugar e não aceite qualquer pessoa vir tentar te destruir e dizer para você que você não tem valor. Relacionamento tem que ter respeito, tem que ter princípios, ok? Adultério, ele abre portas sim para espíritos malignos trabalhar na sua vida. E independente de quem você seja, as consequências sempre vêm. Por isso, fuja disso, ok? Não dá espaço nem para isso. Tudo começa com uma conversa mal intencionada, um olhar diferente. Ei, não dê espaço para essas coisas. Não vale a pena destruir um bom casamento por causa de uma aventura, tá? Não vale a pena. Muitas pessoas sofrem com isso. Famílias, crianças sofrem com isso. É um caminho sem volta, que as consequências vêm, sendo você cristão ou não. As consequências sempre vêm, tá? Não vale a pena isso. Fique firme com Deus, procure ser uma pessoa fiel. A Bíblia fala sobre o homem de Deus ser fiel à sua esposa e sua esposa ser uma mulher fiel. A Bíblia fala sobre o papel de ambos, tanto do homem quanto da mulher, ok? Mas a partir do momento em que esse relacionamento acaba destruindo você, acaba maltratando você, quebrando o princípio da vida e da saúde, caia fora, tá? Que a graça do Senhor Jesus possa cobrir você e que o amor dele possa te cobrir. Porque quando você conhece o amor de Jesus e você está bem com o amor dele, você não aceita migalhas das pessoas feridas. Você não aceita migalhas das pessoas que te tratam somente como uma opção. Se você está bem consigo mesmo e se ama, e está bem com Deus, principalmente, você vai saber escolher melhor a pessoa que também se ama. E quem se ama vai saber entregar amor para outra pessoa. Essa pessoa vai te tratar como prioridade. A pessoa não vai casar para ser feliz, ok? Porque ela já é feliz, ela já é realizada, completa nela mesmo. Por quê? Porque o amor dela é intimamente conectado com Deus. E quando o homem e a mulher está desse jeito, ele não escolhe por carência, por dependência, ele escolhe por princípio, por propósito. E quem se casa por princípio e por propósito, irmão, o que sustenta um casamento é o princípio e o propósito. Isso sustenta casamento muito mais do que a emoção. A emoção acaba, talvez nos primeiros 2 anos, primeiro ano, mas o princípio e o propósito continua. Porque pessoas de princípios, eles olham para algo muito além deles mesmos, que é agradar a Deus, ok? Use o seu casamento para agradar a Deus, não para se prejudicar nem para prejudicar outras pessoas. Guarde isso no seu coração, se ame em primeiro lugar e procure obedecer à palavra de Deus, tá? Não seja carente emocional nem dependente emocional. Seja uma pessoa que tenha amor próprio, porque Jesus te ama e você tem valor, ok? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário o que você achou, ok? Se você quer adquirir meu livro Luz na Escuridão, eu falo sobre inteligência emocional e espiritual. Vou deixar o link aqui na descrição, não perca essa oportunidade, tá? Eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito. Talvez você que está passando por um processo aí difícil na sua vida espiritual, talvez você não descobriu alguns bloqueios que talvez está te atrapalhando a sua vida com Deus. Nesse livro eu falo sobre isso. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Link aqui na descrição. Adquira já. Tamo junto. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.